Como não brigar depois que o bebê nasce? Eu acho que essas dicas elas servem para casais com filhos que o marido, o parceiro, né, a pessoa que tá junto contigo, né, que tá junto contigo criando o bebê, ela queira criar o bebê junto, tá? Isso Uhum. é essencial, isso é a primeira coisa Eu dessa acho fala. A pessoa que tá contigo junto, não importa quem seja, tá? Ela tem que querer criar o bebê também. eu Aí sempre penso na seguinte coisa, né? Seja lá quem seja, né? Pode ser o pai, né? Enfim, a pessoa que tá criando, né? No meu caso, ser pai. É diferente tu ter filho e ser pai, né? Muita gente quer ter filhos, mas muita gente não quer ser pai. E eu acho que essa conversa é, tá, teu parceiro, a tua parceira, enfim, a pessoa que tá junto, ela quer ser mãe, quer ser pai, né? o E se sim, como não brigar se os dois estão dividindo a educação, né, da criança? da criança. Eu acho que, começando por aí, tá? Começando que a pessoa que tá contigo junto, tu mãe, né? A pessoa junto, ela quer assumir essa responsabilidade. Eu acho que eu vou começar com as minhas dicas, a minha primeira dica, que é o seguinte. Se a pessoa que tá contigo, se o teu parceiro, ele quer ser pai, desde o momento em que o bebê nasce, a gente tem que deixar que ele tome as atitudes dele. Mesmo que essas atitudes pareçam um pouco estranhas, tipo, mesmo que a gente não concorde 100% com essa maneira. Vou dar um exemplo muito prático para vocês. Quando a Mimi nasceu e ela chegou aqui em casa, o Pedro queria dar banho nela dentro do banheiro e eu queria dar banho no quartinho, tá? Porque eu tinha um medo muito grande, gente, que ela passasse frio dentro do banheiro. Era dezembro, eu tava fazendo 35 graus e mesmo assim eu tinha esse pavor de que ela fosse passar frio. E aí, quando era a vez do Pedro dar banho nela, a gente dava banho no banheiro, tu lembra disso? Uhum. Quando era minha vez de começar o banho dela, a gente dava banho dentro do quarto. E quando era minha vez, o Pedro me ajudava a dar banho dentro do quarto, ele me alcançava a toalha, ele me ajudava a segurar ela, só que tava no meu turno de cuidar dela, porque a gente se revezou muito assim no Uhum. começo, né? Era minha vez, o Era uma Pedro. preocupação nossa que todas as atividades fossem feitas pelos dois, para que não tivesse, assim, ela não estranhasse, por exemplo, se fosse todos os banhos da Natália que fosse dar, né? Ela não estranhasse quando eu fosse dar banho, né? E daí se tornasse uma coisa, peraí, o que que é isso? Desorganizasse ela. Então a gente dividia todas as tarefas. Enquanto o Pedro tava de licença, paternidade dele, a gente realmente fez assim, né? E só pra resumir pra vocês, essa é a minha primeira dica, que é o seguinte: o pai, ele vai ter a maneira dele de fazer as coisas que não é igual à maneira da mãe. E não é porque não é igual que seja errada, né? Uma coisa que eu sempre faço aqui em casa em todas as decisões é pensar. A minha maneira de fazer é a minha maneira. E quando tá no meu turno de fazer as coisas na minha vez, eu faço elas do meu jeito. Se tá na vez do Pedro e ele vai fazer de outra maneira que não interfira na saúde da Mimi, em qualquer outra coisa, eu não discuto, gente. Então, se o Pedro for dar banho, e era o seu exemplo, era recém-nascida, ele queria dar banho no banheiro, gente, tava 35 graus, qual o problema, né? E foi assim que eu fui vendo, gente, que a minha maneira de fazer as coisas, ela não é a única que existe no mundo, tá? Então, a minha primeira dica de ouro é o seguinte: tem que deixar o pai ser pai, mesmo quando as escolhas de cuidar do bebê, ele não põe a fralda direito, ele não passa a pomada direito. Então, tem que deixar ele aprender a fazer da maneira dele, para que ele desenvolva a maneira certa dele, entende? Tem que deixar. Se não deixar, a longo prazo isso piora. Até porque não nasceu Deus com a Bíblia da criação de filhos lá do céu e disse assim é o jeito certo, né? A gente meio que foi fazendo as coisas cada um da maneira que eu acho melhor. E eu acho que uma coisa super importante nisso é o seguinte, lembrar que se a pessoa que está junto contigo criando o bebê é um homem, é muito pouco provável que ele saiba, ele tenha mais jeito do que tu. Por quê? A menos que ele tenha tido irmãos menores que ele cuidou ou algum parente que ele cuidou, homens não brincam, pelo menos não brincavam, hoje isso está mudando, né? Mas não brincam de bonecas, não brincavam de bonecas. Então, todo um treinamento, toda uma descoberta de como fazer isso, que a gente descobre no lúdico, brincando, os homens não fazem. Então, né, eu acho que todas as minhas brincadeiras com meus comandos em ação não vão ajudar muito na paternidade. Mas, né, isso tem que ser feito assim. Eu fui fazendo do meu jeito, até que eu peguei o jeito de fazer, assim. Agora eu sei fazer tudo, né? E mesmo assim, o Pedro tem a maneira dele de fazer as coisas quando tá na vez dele de cuidar, e eu tenho a minha.
Não quer dizer que a gente concorde sempre, mas eu nunca me meto na maneira do Pedro e ele não se mete na minha. E a minha primeira dica é essa, gente, assim, ó, deixa o cara ser pai, te deixa ser mãe e não fica dando lição de moral da maneira da outra pessoa fazer a coisa. Tu acha que tá botando a fralda errada? Tá botando o body ao contrário? Tá botando... Ok, essa pessoa vai aprender, vocês vão aprender juntos, né? Uma coisa que foi sempre os bores, né? Hoje em dia, pelo menos os que a gente comprou, eles têm aquelas partes de cima que abrem, né? E uma coisa que sempre foi diferente entre a Nath vestir a Mimi ou eu vestir a Nath gostava de tirar por baixo, né? Ela veste a Mimi por baixo e tira por baixo. E eu tiro por baixo. Eu não passo nada pela cabeça. Então, sempre por baixo, tudo por baixo. Eu arregaço a parte de cima, eu abro ela assim e aqui, ó, desço e subo tudo por baixo. E eu faço tudo por cima. Ao contrário. O Pedro, todas as vezes que veste ela, veste por cima, até hoje. E eu visto por baixo. A não ser, óbvio, que a roupa esteja suja, né? Que tenha acontecido alguma coisa, daí eu faço por baixo, porque pra não passar no rostinho dela. Mas a criança vai acostumar errado. Não, gente, eles são muito inteligentes e eles percebem quando eles estão sendo cuidados por um ou por outro. Eu acho isso incrível, tá? Mas a Mimi não se recusa a se vestir porque ela tá sendo vestida por cima ou por baixo. Ela percebe que ela tá ou com o pai ou com a mãe. E, gente, isso dá uma paz de espírito pra mãe. E uma dica é quando elas começam a ficar maiores, começa a avisar antes o que tu vai fazer. Ó, vou passar pela tua cabeça agora a roupa. Se tu faz do nada, a Mimi, pelo menos, fica furiosa. Ela não gosta. Ela não gosta, ela gosta de ser avisada. E é bom dar um segundo pra ela entender o que tu avisou. Né? Posso dar minha primeira dica, então? Sim! Então, a minha primeira dica é não mantenha um placar, tá? Essa eu acho que é uma dica super importante, que é o seguinte... Se tu ficar contando quantas vezes tu tava certo no final das contas, ou a tua parceira, tá? Não interessa quem tava mais certo, os dois vão perder. Porque vocês vão se irritar, tá? Um com os outros, porque vocês vão ficar contando isso, e em vez de vocês estarem... Vocês não estão jogando um contra o outro, vocês estão jogando um com o outro, né? Aliás, não é jogar contra ninguém, né? Vocês estão a favor, cooperativamente, por uma coisa na vida que é a coisa mais importante, ao meu ver, que é criar outra vida, entendeu? Então não fica mantendo um placar, porque se vocês jogarem um contra o outro, os dois vão perder. Acho que isso é o mais importante. E não é à toa que muitos casamentos terminam nos primeiros anos das crianças, porque qualquer coisa, se vocês ficarem meio que competindo, vai dar em briga. Porque tá todo mundo cansado, então é muito fácil partir pra uma briga se tu ficar fazendo isso. E tem uma coisa, tá? Os dois vão errar. Eu acho que uma coisa que é uma certeza, tá? Essa faz parte da dica do Pedro, mas eu vou complementar com isso. As duas pessoas vão errar. Eu errei muito e o Pedro errou muito. E aí, se tu passar o dia inteiro contando que essa pessoa errou nisso, errou aquilo, tu vai acabar sentindo um ressentimento ou uma competição, né? Duas coisas vão acontecer. Ou tu vai ficar magoada, porque o Pedro errou 5 vezes, o fulano errou 8 vezes, o teu parceiro errou 10 vezes naquele dia. E daí tu vai dormir muito magoada, muito ressentida. Ou tu vai começar a querer competir e rivalizar com ele nessa questão do cuidado, do quem cuida melhor, né? E quando um pai e uma mãe, eles rivalizam quem cuida melhor do filho, quem sai perdendo nessa história é o filho, né? Não existe nenhum filho que sai ganhando de uma competição de melhor pai e melhor mãe. Porque mesmo separados ou juntos, gente, isso não interessa se tu tá casado ou não, se tu vive junto ou não com a pessoa que é o pai, né? Se tu tá numa competição, pode apostar que a única pessoa que tá perdendo aí é a criança. Tu pode até estar ganhando essas batalhas em cima do teu ex-marido, ou em cima do marido que tá na tua casa mesmo, ou vice-versa, né? Mas a criança, ela vai estar perdendo. Então, não é um placar. A gente tem que ter uma amnésia nesses momentos, né? Então, por exemplo, várias coisas que a gente fez de erros bem graves, assim, quando a Mimi nasceu, a gente se fazia de louco no final do dia, a gente não tava contando esse placar, né? Então, todas as vezes que, por exemplo, meu Deus, tu lembra a bomba de leite? Gente, chegou uma época, eu sempre bombei muito leite porque eu tenho problemas de alimentação, eu tive muitos problemas de alimentação e eu bombeava muito leite, porque isso me ajudava muito. Lembrei que tu vai falar. Só que na hora de armazenar o leite, a gente perdia muito leite. A gente derrubava a mamadeira, a gente tinha um erro de tirar da bomba pra botar na mamadeira. A gente tinha uns potes pra guardar que a rosca deles
ele não era fácil de rosquear. Depois a gente trocou os potes. E daí, muitas vezes a gente rosqueava, o troço parecia que tava super preso, só que daí na hora de pegar, eu particularmente pego muito pela tampa as coisas. Eu pego por cima porque minha mão é grande, então eu pego tudo. Só que se a tampa não tá bem fechada, tu puxa e daqui a pouco aquilo, né? Então, A assim, gente perdeu muito leite, assim, tanto eu quanto a os Nath. primeiros meses da Mimi era muito comum a gente perder um pote, 2 potes, 3 potes. Num dia todo, a gente uma vez perdeu, tipo, 2 potes inteiros de leite, gente, que eu tirava com todo amor e carinho pra ela, às vezes de madrugada, às vezes no frio. E se a gente ficasse contando isso um contra o outro, em vez da gente se ajudar e pensar, não, a gente não vai contar isso na nossa cabeça como placar. Isso não é um placar, isso não é um placar. Gente, isso foi um mantra, assim, dos nossos primeiros meses, principalmente dos 3 primeiros, porque quando o Pedro voltou a trabalhar, ele chegava em casa muito cansado da sala de aula e ainda assim ele Fazer as tarefas. dividia as tarefas comigo. Então, assim, o Pedro pegava ela para dar banho, pegava ela para ajudar a amamentar de madrugada. Como eu sempre retirei o leite com a bombinha, essa questão da amamentação da noite não era só eu que fazia. Então, ela mamava às vezes em mim e às vezes era o Pedro que dava a mamadeira. E não é um placar. Quanto mais cansadas as pessoas estão, mais erros elas fazem, mais body ao contrário, mais hora de errar a fralda, mais nenê assado ou não, sabe? Essas coisas acontecem no começo, não dá pra contabilizar. Tem que ter amnésia pra ter união de casal nesse momento. Uma das coisas que a gente faz até hoje, né? Todos os dias, quando termina o dia, a gente se abraçava, se beijava e dizia, conseguimos. A Né? gente- Conseguimos. Hoje a gente conseguiu, Conseguiu, deu gente. certo. Porque é difícil, né? No começo, principalmente quando vem o recém-nascido, é tudo muito novo, é tudo muito assustador, a gente não sabe o que fazer, a criança não vem com uma manual de instruções, né? Agora eu acho que eu vou pra... Eu só, Desculpa. ainda nesse ponto, acho que uma das coisas importantes é, gente, eu vim de um contexto de muito pouco dinheiro, tá? Graças a Deus com o estudo a gente conseguiu melhorar. Então, pra mim, é muito sofrido quando as coisas estragam, né? E nos primeiros meses da criança, muita coisa estraga. Porque tu tá com sono, as coisas caem, tu quebra, tá? Suja. Suja, tu mancha, tá? As coisas. E tu quer tudo perfeito pra tua nenê ou pro teu nenê, né? Tu quer que tudo, teu filho seja lindo e perfeito. Vocês, não sei se vocês já viram, mas o quarto da Mimi, que a gente faz com todo amor e carinho, Ele tá podre. ele tá podre. Porque a gente não teve muito dinheiro pra comprar os móveis, então foram os mais baratos possíveis, né? Claro, a gente cuidou, assim, a gente fez uma grande pesquisa pra escolher os mais bonitinhos que a gente podia pagar e tal, mas eles não resistiram muito tempo, assim. E se tu ficar... Lembra que as coisas não são importantes. O teu bebê, ele não vai lembrar do roupeiro dele no final das contas, mas ele vai lembrar se tu tava irritado cada vez que tu pegava ele no colo, né? Ou ela no colo. Então, super importante isso. Lembra que as coisas, no final das contas, ninguém vai levar elas, né? E muita coisa vai estragar. E se tu ficar culpando o outro porque aquilo estragou na mão do outro, às vezes é só azar, podia ter sido na tua e foi no do outro. Eu acho que isso faz parte, assim. Eu concordo plenamente. Minha segunda dica, e acho que a última dica pode ser 2 de cada um de nós, não sei, o que tu acha? Acho ótimo. A minha segunda dica pro casamento não acabar no primeiro ano do bebê é criar um micro tempo pro casal, tá? O que isso quer dizer, gente? Eu e o Pedro, a gente, desde que a Mimi nasceu, a gente não consegue fazer muita viagem, a gente às vezes consegue ir pra casa de praia dos meus pais, né? Mas isso é tipo uma vez a cada meio ano, nem isso, às vezes a gente vai uma vez, a gente foi 2 vezes, não sei. Mas a questão é o seguinte, gente, todos os dias, quando acaba o dia, eu e o Pedro, a gente tenta tirar 20 minutos pra gente ver stories juntos do Instagram e depois a gente toma chá e conversa sobre o dia. E é uma meia horinha, não é nem isso, às vezes é 15 minutos, às vezes é só antes da gente dormir. E por que eu tô dizendo que isso é importante, gente? Porque se a gente esperar grandes coisas pra gente ter um micro momento ali de estar junto com a pessoa, no primeiro ano do bebê, a chance de não ter dinheiro, nem tempo, nem oportunidade disso, ela é muito grande. Então não dá pra esperar aquele momento do tipo, quando a gente for pra uma viagem, a gente vai conversar, e a gente vai namorar, e a gente vai... Não, porque
às vezes essas coisas simplesmente não acontecem no primeiro ano. Não tem esse momento legal da gente ir pra um festival, da gente ir pra um show, da gente ir pra um bar. Eu e o Pedro, a gente passou 1 ano e 5 meses sem ir para um barzinho depois que a Mimi nasceu. E a gente gostava de ir no inverno, gente, pra um barzinho pra conversar. E a gente comia bolinho de bacalhau, ficava juntos ali e tal. E a gente levou 1 ano e 5 meses pra fazer isso de novo. Lembra? Foi no bar aqui do lado. Então, se vocês não criarem um micro-momento, pode ser a cada 2 dias, não sei, mas um micro-momento na semana, pra vocês conversarem um pouquinho, se conectarem um pouquinho, a chance de vocês se afastarem, ela é muito grande. Não dá mais pra esperar aquelas grandes coisas, não dá pra esperar aquelas grandes surpresas. Eu e o Pedro, a gente até gosta, né, de conseguir, e hoje em dia a gente tem mais tempo, gente, porque a Mimi tá maior, de fazer surpresa um pro outro. Do tipo assim, eu vou fazer um café na cama, eu vou botar balões em casa, essas coisas. Só que não é nesses momentos que o casal se mantém de pé, gente. É naquele momento que a gente tá feio no final do dia, pra mim, né? Que a gente se conecta porque a gente conversou sobre o dia, porque a gente mostra os memes um pro outro, ou as coisas que a gente bota no Instagram, sabe? Que a gente acha engraçado, a gente manda um pro outro durante o dia, no final do dia a gente vê. Pra nós é isso, né? E é isso que mantém o casamento de pé, pra mim. Porque não é o jantar que nunca acontece, não é o cinema que nunca acontece. A gente foi no cinema 3 vezes desde que a Mimi nasceu, eu acho. Isso não vai acontecer no primeiro ano com tanta frequência, a não ser que vocês tenham muito dinheiro ou uma rede de apoio muito grande. Isso não é a realidade da maioria das pessoas, isso não é a nossa realidade. Então, a gente tenta criar todos os dias esse pequeno momentinho em que a gente vai ficar só um com o outro, conversar só com o outro e se mostrar essas coisas. E a gente conversa sobre as coisas que a gente se manda, do tipo, eu gostei dessa receita que eu te mandei, ou só gostei desse meme que eu te mandei por causa disso, por causa daquilo. Depois a gente dorme. E eu acho que isso é um pilar do relacionamento, tá? É o micro momento do dia, aquele momento bobo, que tu vai passar só com a pessoa e tu vai te dedicar só pra fazer algo com a pessoa. Tu não vai fazer mais nada com outros, naquele momento é só tu e o teu parceiro, entendeu? Eu acho que isso é muito, muito valioso. E a minha última dica, ela é bem mais subjetiva, bem mais íntima, assim. Todo dia antes de dormir, eu penso no dia e lembro por que eu tenho sorte de ter casado com a Nath e o que nesse dia me fez perceber que eu tenho sorte e o que nesse dia me deixou feliz. Porque agora que a Mimi tá maior, tá bem mais fácil de perceber que eu estou feliz durante o dia, mas às vezes nos primeiros meses tu tá tão cansada, tu tá fazendo tanta coisa que tu não consegue notar que esse é um momento importantíssimo da tua vida e que não volta e que tu, na verdade tu tá feliz com as coisas que estão acontecendo, tu só tá muito cansado. Porque quando a gente tá muito cansado, né, eu sou professor, eu posso falar bem disso, tá? Quando a gente tá muito cansado parece que a gente tá anestesiado pra tudo, né? Então isso é uma coisa super importante, pensar racionalmente sobre isso, deitar na cama assim, pensar, tá, beleza, o que hoje me mostrou que eu tenho sorte de estar casado com a minha esposa, né? Por que ela é especial para mim? O que hoje foi demonstrado disso? E o que hoje foi um momento feliz da minha vida? E eu faço esse esforço sempre antes de dormir, porque isso me deixa tranquilo com todas as escolhas e com todos, inclusive os sacrifícios que a gente está fazendo, que sempre tem, né? Sempre tem, gente. E eu penso, nossa, é por isso que eu tô fazendo tudo isso. E eu acho que essa é uma dica super importante, pra gente saber por que a gente tá fazendo as coisas. Ai, eu acho isso tão lindo. Eu não faço exatamente da mesma forma, eu não faço isso antes de dormir. A gente tem perfis de dormir diferentes nessa casa. O Pedro, ele deita e ele leva, tipo, 3 segundos pra dormir, aparentemente. E eu fico muito nervosa, gente. Eu fico muito nervosa antes de dormir. Me dá um saracutico, me dá um bicho carpinteiro. Eu não consigo, eu fico rolando na cama, tipo, de um lado pro outro lado, pra pegar uma panqueca. E aí, como eu tenho esse momento de alto nervosismo, o que eu tenho que fazer é meio que me distrair pra conseguir dormir. Eu fico vendo um vídeo de bordado ou alguma coisa assim pra conseguir distrair, que eu fato tô deitada pra dormir. Esses dias eu dei um susto nela, porque eu olhei assim, ela tava vendo um negócio do bordado tão bonito, eu falei, nossa, que troço lindo, e ela tomou um susto. Eu fiquei tipo, eu achava que eu tava vendo bordado sozinha, mas a minha questão é, que lindo essa tua dica, eu não sabia que tu pensava assim. Eu tento pensar assim, na verdade, assim não, mas de uma maneira parecida ao longo do dia, que é o seguinte, quando eu acordo, depois que eu tomo café e o meu cérebro tá ali ligado,
antes de começar qualquer coisa do dia, ou quando eu tô no banho, né, pra começar o dia, agora que a gente toma um banho de manhã, que eu tomo banho de manhã, eu penso, Assim parece que eu ok, não tomo banho, eu tomo o banho, Pedro não tá? toma. Mentira, ele toma mais que eu. Mas agora, quando eu vou começar o dia, é que eu penso, ok, o dia vai começar e as coisas vão dar certo, porque eu amo o Pedro, amo a Mimi, tenho família, e daí é nesse momento de manhã que eu penso assim, por que eu tô começando isso aqui mesmo? E aí eu tento sempre pensar assim, eu tô começando isso porque eu tô construindo uma vida com meu marido, porque eu tenho uma filha saudável, porque... Ou quando ela não tá saudável, eu penso porque ela tá se recuperando, sabe? Eu vou mudando, assim, o discurso da manhã. Mas eu não penso nisso antes de dormir. Se eu pensar nisso antes de dormir, eu vou ter um saracutico, porque eu sou assim, né? Mas muito lindo saber que tu tá pensando nisso nos 3 segundos que tu passa acordado. Gente, ele dorme muito rápido. Eu acho absurdo, eu tenho um pouco de inveja, porque eu não... Eu trato isso, tá? Pra quem se perguntar agora, tá vendo? Natália, tu trata essa ansiedade? Gente, trato. Eu comecei a fazer terapia agora, tá maravilhoso, mas eu já fiz antes, no passado. Enfim, fica uma história pra outro dia, né? Que é... Eu acho que as pessoas talvez... Se vocês quiserem escolher, gente, vocês querem que a gente fale no próximo vídeo da bariátrica do Pedro ou da minha vida com os ataques de ansiedade? Porque eu tenho uma história longa disso, né? Eu tenho, inclusive, um gatilho que fez eu começar a passar pelos ataques de ansiedade, de pânico, que foi a minha queda quando eu tinha 10 anos de idade. Então, são 2 histórias complexas, longas, né? Uma que é muito pessoal do Pedro, outra que é muito pessoal minha, mas que a gente pode dividir com vocês. E eu acho que as duas ajudam pessoas, né? Tanto quem quer fazer bariátrica ou não quer fazer bariátrica, né? Porque a gente não tá dizendo que o Pedro recomenda. Não, aliás, eu nunca aceitei falar. O médico pediu para eu dar relatos, depoimentos. Eu super não quis fazer isso porque eu acho que é uma decisão muito pessoal de cada um, né? Se vai fazer ou não uma cirurgia. Então eu não queria ser eu a ir lá dizer, não façam que é super bom, porque eu não acho que eu tô nesse papel. E outra que é a minha questão com a síndrome do pânico, com diagnósticos, com tudo que eu passei até começar a tratar a ansiedade, gente. Então, eu já tive várias fases de tratar, de não tratar, de procurar ajuda de um tipo, de procurar ajuda de outro, né? E tipo, pra mim é uma luta constante. Eu sou muito feliz, apesar da ansiedade. Hoje em dia, que já passaram 31 anos vivendo nesse corpo, eu sinto que, apesar de eu ter essa cara de criança e de pamonha muitas vezes, eu tenho bastante experiência em lidar com isso hoje em dia, gente. Então, assim, tenho muito mais carga de vida para saber lidar com a ansiedade e também para falar para vocês aqui o que foi para mim viver num corpo tão ansioso, uma mente tão ansiosa, como eu lidei, como eu não lidei, coisas que eu levei para a vida. Eu tenho ataques de pânico, né? Eu acho que isso ficou bem evidente agora com o vídeo. Isso é uma coisa que eu falo pouco sobre os ataques de pânico, gente, porque é uma parte muito pequena de uma vida muito longa e muito feliz, tá? Mas isso não quer dizer que eu não tenho ataques de pânico, às vezes, semanalmente. Ou todos os dias. O que é péssimo, mas ao mesmo tempo é uma partezinha de uma Natália gigantesca, sabe? De uma Natália que tem uma vida. Então não é algo que eu foco assim, tipo assim, eu vou falar sobre isso. Falo se vocês quiserem, né? E é isso. Gente, foi um prazer. Até o próximo Até a vídeo. próxima.